Olá para todos! Quem são os anjos? Os anjos são seres celestiais com personalidade e inteligência. Isso se aplica tanto para anjos bons quanto aos anjos maus, aos anjos de Deus e aos anjos do diabo, aos anjos caídos, que são chamados de demônios. Mas vamos estudar somente os anjos bons. Foram criados por Deus. Salmo 148, versículo 1 até o 5. São espíritos. Hebreus capítulo 11, versículo 14. São subordinados à vontade de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não aceita adoração pelo fato de serem criados. Apocalipse 19, versículo 10. Não casam e não se reproduzem. Mateus capítulo 22 e versículo 30. Não podem ser cultuados, adorados e venerados. Colossenses capítulo 2, versículo 18. A palavra anjo significa mensageiro. São servidores celestiais a serviço de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 14. Foram criados antes da fundação do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Foram criados com livre arbítrio. Vemos o caso de Satanás, que se rebelou contra Deus. Caso contrário, serviriam a Deus por obrigação. Os anjos têm a opção de servir a Deus ou não. A Bíblia fala de anjos bons e anjos maus. Os anjos maus são aqueles que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 4. Esses anjos estão condenados ao fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Anjos têm nome, mas apenas dois têm um nome citado na Bíblia. Miguel, Daniel capítulo 12, versículo 1 e Judas, versículo 9 e Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Gabriel, Daniel capítulo 9, versículo 21, Lucas capítulo 19, versículo 26. Estão divididos em categorias: arcanjo, Judas, versículo 9, serafim, Isaías capítulo 6, versículo 2, querubins, Ezequiel capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Podem aparecer em forma humana. Gênesis capítulo 18, versículo 12 ao 16. Eu vou deixar aqui algumas atividades atribuídas a eles. Protegem os que temem a Deus. Salmo capítulo 34, versículo 7. Louvam a Deus. Salmo 148, versículo 12 e Isaías capítulo 6, versículo 3. Adoram a Deus. Hebreus 1, 6. Servem a Deus, Apocalipse 22, 9, se apresentam perante Deus, Jó, capítulo 1, versículo 6, ajudam a ganhar pessoas para Cristo, Atos, capítulo 8, versículo 26, dão encorajamento em tempos de perigo, Atos 27, versículo 23 ao 24, cuidam dos justos no momento da morte, Lucas 16, versículo 22. Na eternidade, os anjos continuarão sendo espíritos. As pessoas que forem salvas não serão espíritos, mas terão corpos transformados, semelhante ao corpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, 1 Coríntios 15, versículo 52 até o 54. A única semelhança que os salvos terão dos anjos no céu é que não se casarão e não se reproduzirão. Mateus capítulo 22 e versículo 30. Então é isso aí então. Obrigado a todos mais uma vez. Você que sempre está acompanhando o canal, né? Você que não conhece está convidado a entrar e conhecer os vídeos que eu posto pelo menos 3 ou 4 por semana. Então até o próximo.